Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Abra sua Bíblia comigo na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Nós vamos ler do primeiro verso até o verso de número 13. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber, levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos, e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Louvado seja Deus pela sua palavra. Todo cristão foi chamado para ser um líder da sua geração. Tudo depende da definição de líder que você escolhe. Na minha definição de líder, o líder é aquele que se apresenta como uma referência de sentido para uma ou mais pessoas. Basta que alguém olhe para você e espere de você uma referência, um rumo, um modelo, um exemplo, uma palavra. Você já está em posição de liderança em relação a essa pessoa. É claro que isso não qualifica o tipo de liderança que você exerce. Porque liderança pode ser boa, como também pode ser ruim. Nós temos bons líderes na história da humanidade, mas nós também temos péssimos líderes na história da humanidade. Gente que conduziu outras pessoas para a destruição, para a desgraça, para a tragédia. Gente que acabou levando outras pessoas para a autodestruição. E não é esse tipo de liderança que nós gostamos de ver. Quando nós pensamos na igreja, a igreja é formada por um povo que tem que ser referência de sentido para a sua geração. As pessoas têm que olhar para nós e esperar algo de nós. No Evangelho de Mateus, Jesus diz que nós somos o sal da terra. O sal não pode perder o sabor. Jesus diz que nós somos a luz do mundo. A luz não pode deixar de brilhar. Nós brilhamos nessa geração que não conhece a Deus. Por quê? Porque essa geração tem que ver as nossas obras e glorificar ao nosso Pai Celestial. Então nós somos uma referência de sentido. Nós somos liderança dessa geração. Podemos ser péssimos líderes. As pessoas podem olhar para nós e ficarem desmotivadas, desanimadas, mais longe de Deus. Mas também podemos ser ótimos líderes, que vão levar pessoas à presença de Jesus, à comunhão com Jesus, a uma relação íntima com Jesus. O que é que uma pessoa vê quando olha para você? Essa é a pergunta. O que é que uma pessoa vê quando olha para você? Alguém me disse há muitos anos que talvez eu fosse a única Bíblia que alguém leria em toda a sua vida. Que tipo de Bíblia essa pessoa estaria lendo quando olhasse para mim? Que Bíblia a pessoa do seu trabalho lê quando olha para a sua vida? Você é palavra de Deus onde você está. Você é palavra de Deus onde você passa. É para você que as pessoas olham e é de você que elas recebem algumas respostas. De modo que toda a igreja tem que assumir uma postura. É de postura que nós estamos falando. É de uma presença nessa sociedade que faça diferença para Deus.
que glorifique o Senhor e que mude a vida das pessoas. O mundo está indo de mal a pior e você sabe disso. Nós temos visto isso todos os dias. Quem é que vai se levantar para ser instrumento de Deus nessa geração? Isso o apóstolo Paulo trabalha na carta aos Coríntios. O apóstolo Paulo queria que a igreja em Corinto fosse uma referência positiva, que a igreja em Corinto parasse de se preocupar com o pormenor e se concentrasse no fundamental. A grande dificuldade que a vida religiosa impõe é essa tentação de nós nos afastarmos do fundamental para nos preocuparmos com o periférico. Nós somos de uma geração, pelo menos quem é da minha geração para trás no Evangelho, viu igrejas se dividirem por bobagem. Lugar do piano no templo, quantas vezes o coral participa do culto, se pode bateria, se não pode bateria, se guitarra pode participar ou não do louvor, se pode ter algum outro instrumento de percussão, ou coisas desse tipo. Nós vimos isso. Nós vimos igrejas racharem por causa da roupa que as pessoas vestiam. O comprimento de uma saia, o comprimento de uma gravata, se é com paletó ou sem paletó. É fácil na vida religiosa nós nos afastarmos do centro, daquilo que é básico, daquilo que é o desafio de todos nós, relacionamento com Jesus. O apóstolo Paulo queria que a igreja em Corinto parasse de brigar por bobagem. O apóstolo Paulo mostra na carta aos Coríntios que a igreja estava seguindo pessoas e não a Cristo. Mostra que as famílias estavam com problemas sérios na base, que é o relacionamento entre o homem e a mulher. O apóstolo Paulo fala que havia imoralidade na igreja em Corinto. E as pessoas ficavam discutindo sobre ceia, batismo, culto, horário de começar, horário de terminar, a questão dos dons, qual dom é melhor, qual dom é pior, quem é melhor por ter tal dom, quem é pior por não ter tal dom. Essas eram as questões que estavam trazendo divisão e discórdia. Parem! Não foi isso que Deus sonhou quando olhou para vocês. Não foi para isso que Deus chamou vocês, foi para brilhar, para mudar o mundo, para pregar o evangelho, para glorificar a Cristo. Deus não nos chamou para a picuinha, para o pormenor, para o periférico. Deus nos chamou para uma vida excelente, cheia do Espírito Santo, cheia da graça de Deus. Onde quer que pisem as plantas dos nossos pés, sermos bem-sucedidos nas mãos do Senhor. Gente que leva a palavra, gente que honra a Cristo. Meu Deus, como eu desejo ser esse tipo de gente, que não se distrai com facilidade, que não mecaniza a vida de fé. Você já percebeu como é fácil a gente mecanizar a vida de fé? A gente vem na igreja, a gente participa do culto, canta, levanta a mão, ora. Faz parte já da rotina espiritual que a gente um dia abraçou. Mas onde é que está o nosso coração nessa hora? O que é que passa lá no íntimo? O que é que passa na sua mente, no seu coração? Que pecados vêm à mente, à lembrança? Do que é que você se arrepende? O que é que você confessa? Que decisões você toma? Meu Deus, como isso é difícil para mim! Não mecanizar a espiritualidade, não fazer porque todo mundo faz, não fazer porque eu tenho que fazer, eu sou pastor, afinal de contas. Às vezes, eu faço o culto porque eu tenho que fazer, mas meu coração está tão longe. Às vezes eu canto porque tenho que cantar, mas a minha mente está tão distraída. E eu não quero isso para mim. Eu não quero ser um profissional da fé. Eu quero ser apaixonado por Jesus. Apaixonado por Jesus. Um servo. Amanhã ou depois eu não vou mais fazer cultos, eu não vou mais administrar igrejas, eu não vou mais presidir conselhos, mas eu quero continuar com os mesmos fundamentos de vida, com o mesmo brilho nos olhos, com o mesmo amor pelo Senhor, que mudou um dia a minha vida. Eu me inspiro muito na biografia de Policarpo, foi bispo em Esmirna, foi preso pelo Império, com 86 anos de idade, era declarado inimigo público número 1 do Império. Vê se pode um homem com 86 anos ser inimigo público número 1. É que o imperador não imaginava que ele tivesse essa idade. As pessoas o ouviam, seguiam Policarpo. O imperador o prendeu, o levou para a arena e disse: Policarpo, nega Cristo, nega Cristo, nega Cristo e sais vivo daqui. Policarpo respondeu: há 86 anos eu sirvo a Cristo. Cristo nunca me fez mal. Por que eu negaria agora? Agora. Um dia
O frenesi de uma vida intensa vai passar. Um dia, a nossa rotina, tal como é hoje, deixará de existir. Um dia nós não teremos mais o mesmo vigor. O que sobrará é a nossa comunhão com o Senhor. O amor que nós sentimos por Ele. O mundo vai mudar muito ainda. E só vão ficar na fé aqueles que realmente conhecem a graça de Jesus. Essa graça que nos alcançou. É disso que Paulo trata em 1 Coríntios. Paulo quer ver uma igreja amorosa, bondosa, generosa, feita de líderes para a sua geração, que saibam que todos são bem-vindos para a fé. Porque é assim que ele começa o texto, falando que todos podem participar do que a fé tem para oferecer. Assim como foi no passado, para Paulo o passado era um exemplo para o presente. Paulo tinha uma mente muito lúcida. Ele entendia que a gente aprende com o passado e coloca o passado na frente dos olhos para não cometer os mesmos erros que já foram cometidos. É uma questão de sabedoria. Se você vai errar, erre erros novos. Ficar repetindo os mesmos erros até quando? Fazendo o que já fizeram antes, até quando? Se vai errar, erre erros novos. Paulo dizia, essas coisas serviram como exemplos para nós. Todos estiveram debaixo da nuvem. Todos passaram pelo meio do mar. Todos comeram do maná. Todos beberam da água que saía da rocha, e a rocha era Cristo. Interessante ver como os olhos de Paulo eram cristocêntricos, treinados para ver a presença de Cristo, mesmo onde ela não era evidente. A rocha era Cristo. Quem diria isso? Quem diria que aquela rocha que parecia seguir o povo... Você conhece o Antigo Testamento. Você sabe que havia uma rocha que parecia acompanhar o povo. O povo seguia e a rocha estava sempre lá. Parece que eu já vi essa rocha. Moisés, nós estamos andando em círculo, essa rocha eu já vi. É a rocha que acompanhava o povo. E Paulo diz, a rocha era Cristo, a presença de Jesus. Jesus presente já no Antigo Testamento. Jesus presente em cada momento da história. Jesus presente na nossa vida hoje. Todos são bem-vindos para a presença de Jesus. Todos podem beber dessa água. Todos podem celebrar esse culto. Todos podem achegar-se à mesa do Senhor, comer do maná espiritual. Todos podem beber da água que sai do coração dele para o nosso coração. Todos podem receber a proteção dessa nuvem. Todos podem passar no meio do mar. Uma igreja que ama o Senhor sabe disso. Que as portas dela estão abertas. Que as pessoas são muito bem-vindas. Que o desafio nesse mundo é granjear amigos para o reino de Deus. Sobre Lucas 16, em que Jesus diz assim, granjeiem amigos com as riquezas de origem injusta, para que quando estas vos faltarem, eles vos recebam nos tabernáculos eternos. É um texto difícil de entender. A gente começa a entender esse texto quando começa a perceber que riquezas de origem injusta estão em oposição à verdadeira riqueza. Se não fostes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não fostes fiéis no que é alheio, quem vos dará o que é vosso? Riqueza de origem injusta não é riqueza ganha desonestamente. Não é riqueza que você trapaceia alguém para adquirir. Riqueza de origem injusta é riqueza que não faz parte da verdadeira, daquela que pertence a Deus, daquela que está escondida em Cristo para nós. Então, riqueza de origem injusta é toda a riqueza que você administra na sua vida terrena. Esse dinheiro que você tem aí no seu bolso, esse dinheiro que eu teria se eu tivesse com a minha carteira aqui, o dinheiro que você paga o aluguel da sua casa, que você põe combustível no seu carro, a Bíblia chama esse dinheiro de riqueza de origem injusta. Porque a origem do dinheiro é injusta. É a separação de uns e de outros. A declaração de que um é melhor que o outro porque tem mais do que o outro. Toda concentração de riqueza neste mundo é injusta. E Jesus nunca negou isso. Você tem riquezas de origem injusta na sua mão, mesmo que elas tenham sido adquiridas honestamente. Trabalho duro, suado. Por quê? Porque a verdadeira riqueza é outra. O que é nosso é outra coisa. O que a gente tem hoje é alheio. Porque vai ficar. Aí Jesus diz, pegue a riqueza de origem injusta e justifique a riqueza. Como? Granjeando amigos. Granjeiem amigos com as riquezas de origem injusta. Use o que você tem para alcançar pessoas. Melhor investimento que você faz com o seu dinheiro é na obra missionária.
Por quê? Porque um dia essa vai faltar. A riqueza de origem justa vai faltar. Quando que ela falta? Quando a gente morre. E aí Jesus diz, quando estas vos faltarem, eles, os amigos que foram granjeados, receberão vocês aonde? Nos tabernáculos eternos. Aí eu descubro o seguinte, eu uso o recurso que eu tenho neste mundo para alcançar pessoas, e quando esse mundo passar, e a vida passar, e a gente não vai levar nada daqui, as únicas coisas que nós encontraremos no céu que havia nessa terra são as pessoas que nós alcançamos para Cristo. E o que eu entendo desse texto é que essas pessoas vão nos receber lá. Gente que você ajudou a alcançar, vai vir na sua direção no céu para te dar um abraço bem gostoso e dizer, eu estou aqui por tua causa, meu amigo. Você foi bênção na minha vida. Olha que maravilha. Isso é uma maravilha. Aquela casa que você constrói há 20 anos vai ficar. O carro que você comprou em 60 meses vai ficar. Eu comprei o meu em 60 meses. Eu não vejo a hora de Jesus voltar só para eu me livrar da parcela. O anticristo que pague essa parcela. Tudo que a gente construiu fisicamente falando, materialmente falando, fica. Mas as pessoas que nós alcançamos para Jesus estarão lá para nos receber. Veja, eu creio que povos inteiros virão abraçar você e dirão para você assim, meu amigo, obrigado, porque a igreja que você fazia parte sustentou um missionário que pregou o evangelho para nós. Imagine a alegria que nós não vamos sentir. E imagine que tristeza nós não vamos sentir por não termos feito nada a esse respeito. Melhor dinheiro que a gente aplica no reino, na obra, vidas sendo alcançadas. Porque tudo vai passar. Tudo vai passar. Todos podem estar debaixo dessa nuvem. Todos podem comer desse maná que vem do céu. Todos podem beber dessa água. Todos! Mas com muito cuidado. Porque o texto continua, a maioria não agradou a Deus. E aí entra o problema da mecanicidade, da nossa automação espiritual. Nem todos, e a maioria, não agradou a Deus. Todos são bem-vindos. A festa tem portas abertas, mas ninguém pode entrar com vestes sujas. Lembra-se da parábola? O Senhor mandou convidar as pessoas do caminho. Todos são bem-vindos. Mas na hora da festa tinha alguém com vestes sujas lá dentro. E essa pessoa foi convidada a se retirar. Convidada a se retirar é eufemismo, tá? Porque ela foi posta para fora na parábola de Jesus. Por quê? Porque tem que ter cuidado. A gente tem que tomar cuidado. O fato de todos terem participado do mar, da nuvem, do pão e da água não fez com que todos agradassem a Deus. O apóstolo Paulo diz isso, verso de número 5. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Nós precisamos cuidar de nós. Alcançar pessoas e cuidar da nossa vida. Levar pessoas a Cristo e esforçarmos-nos para que não fiquemos pelo caminho. No capítulo 9 da carta aos Coríntios, eu esmurro o meu corpo, reduzindo a escravidão, para que não aconteça que, tendo pregado a outros, eu mesmo seja reprovado. A maioria não agradou a Deus. Por quê? Por causa de coisas que vão voltando para a nossa vida. A gente se livra de algumas coisas na conversão e aí a gente começa a deixar elas voltarem. Por exemplo, a cobiça. Qual foi o problema do povo? O povo começou a cobiçar. Ah, mas no Egito tinha isso. Ah, mas quem ficou no Egito ainda tem isso. Ah, a gente era feliz e não sabia. Não acho que seja o espírito da nossa fé. É claro que a gente passa por lutas. É claro que a gente não tem um monte de coisa. Mas nós temos o essencial, irmãos. Não me conformo que um crente inveje alguém que não ama Jesus só porque essa pessoa tem mais bens. Não faz sentido na minha mente que você inveje alguém deste mundo que não conhece a Cristo porque ela tem alguma oportunidade que você acha que não tem. Isso não entra. Porque nós sabemos em quem temos crido. E estamos certos de que Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro até o último dia. Então não faz parte qualquer tipo de cobiça em relação ao mundo. O mundo ficou para trás com as suas paixões, as suas tentações. Nós somos de Jesus. Aleluia por isso. Vamos seguir em frente. Paulo diz, não cobicem e não idolatrem, como eles também idolatraram. E veja,
É tão interessante ler essa palavra, porque a idolatria na cabeça de Paulo, nesse texto, não envolve unicamente imagens, adoração, ritual, culto, até porque é contra o ritual e contra a mecanização do culto que Paulo está se posicionando. Idolatria aqui nesse texto, se você leu com atenção o versículo de número 7, é exatamente uma vida centrada nos prazeres pessoais. Veja o versículo 7 comigo. Não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Isso é idolatria. Quando o eu está no centro, você é idólatra quando o primeiro lugar na sua vida, ao invés de estar com Jesus, está com você. Se eu sento no trono do meu coração, isso é idolatria. Se eu sou a razão da minha vida, dos meus esforços, das minhas iniciativas, eu sou idólatra. Porque em lugar de Cristo há um outro sentado no trono. Só que sou eu. Não é o meu carro, não é a minha casa, não é um esposo, não é uma esposa, não é um filho, não é um pastor, não é um obreiro, não é uma imagem de escultura, sou eu mesmo. Qual é a diferença? Tudo que toma o lugar de Jesus na nossa vida é objeto de idolatria. Mesmo quando você tenta viver os aspectos da fé. Ah, não vou pedir para Deus isso porque eu sei que Deus pode me dar. Se você está fazendo esse pedido por sua causa, por sua conta, pelo seu desejo, isso pode ser idolatria, mesmo que você esteja falando com Deus. Curioso isso, né? É possível fazer orações idólatras. Porque o objetivo da oração não é glorificar a Cristo, é atender o meu anseio. A gente usa muito errado o nome de Jesus, sabia disso? A gente acha que dizer o nome de Jesus na oração é potencializá-la, deixá-la mais forte. O nome de Jesus é como uma frase mágica que a gente diz no final. Diante da porta, da caverna, do Alibabá, dos 40 ladrões, você não entra se não disser abre-te sésamo. Na oração você não é atendido se não disser em nome de Jesus. É assim que a gente pensa. Mas veja, imagine que você trabalha numa grande empresa. E aí o seu patrão diz assim, vá numa loja e compre essa lista de produtos. Você chega na loja e diz assim, eu estou aqui em nome da minha empresa para adquirir essa lista de produtos. O que é que o seu atendente, o que é a pessoa que está ali atendendo você entende? Que aquela lista de produtos atende os anseios do seu patrão e não os seus. Olha, eu estou aqui em nome de fulano para te pedir isso. O que é que a pessoa para quem você está pedindo entende? Que o que você está querendo é a vontade, na verdade, da pessoa que você mencionou. Agora, a gente diz em nome de Jesus, eu te peço isso a Deus e Jesus não tem nenhum interesse naquilo. Nós estamos mentindo. Porque eu posso chegar na loja e dizer assim, eu estou aqui em nome do fulano de tal para comprar esses produtos, põe na conta dele. E isso é mentira. E a hora que o fulano de tal chegar lá, fala assim, fecha minha conta aí, tem isso, mas eu não pedi isso. Quem foi? Foi o fulano. Deixa o fulano comigo. Capanga, mata o fulano. Aí eu estou exagerando. Ou não. Eu posso mentir. Senhor, eu estou aqui em nome de Jesus para pedir isso. Não, não é em nome de Jesus, é em meu nome mesmo. Esse negócio me interessa muito. E talvez não interesse nem um pouco a Jesus. Isso é idolatria. Veja só. Não sejam imorais, Paulo diz. Como alguns foram. E num só dia morreram 23 mil. Deus detesta a imoralidade. Um povo que esquece que o desafio da fé é, sobretudo, um desafio de santidade de vida. Não ponham Deus à prova. Eu não sei o que é que deu na igreja contemporânea, que agora tudo ela quer pôr o Senhor à prova. Não, faça a prova de Deus. Não, dê a sua oferta e você vai ver, vai fazer prova de Deus. A única pessoa que se viu no direito de fazer prova de Deus na Bíblia foi o diabo. Quando ele diz para Jesus assim, pula do pináculo do templo e ele dará ordem aos seus anjos para que te guardem. A única pessoa que achou que isso dava certo. Vou fazer uma prova de Deus. Eu não sei onde você tirou essa ideia. Não façam prova de Deus, está escrito. Não ponham o Senhor à prova. Ele não é alguém que tem que provar alguma coisa para nós. Ele é o Senhor da nossa vida, meus irmãos. Ele manda, a gente obedece. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. A gente ouviu isso das nossas avós. Precisa pôr em prática.
Ah, mas a Bíblia não diz que se a gente der o dízimo a gente pode provar o Senhor. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz em Miqueias, que é o texto que você está lembrando, trazei todos os dízimos à casa do Senhor e fazei prova de mim, se eu não vos abrir a janela dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medida. É se. Ou seja, você fez a sua parte e por alguma razão você está considerando que Deus não está fazendo a dele. Aí você prove o Senhor se você quiser. Eu não quero. Porque Ele tem aberto as janelas do céu para mim todos os dias. Para você também, para nós. Deus é bom. Deus é muito bom. E não murmuremos. Não murmuremos. O texto termina dizendo, não murmuremos. Como alguns deles fizeram. E foram mortos por serpentes. Murmuração é alguma coisa que a gente tem que pôr fora na nossa vida. Você é do tipo que reclama muito? Pare com isso, em nome de Jesus. A Bíblia não quer que você seja um murmurador. A Bíblia quer que você viva na alegria do Espírito. É uma questão de obediência, é uma questão de lógica também. Porque, como disse o Raul Urban no livro As Grandes Lições da Vida, não houve na história da humanidade quem tivesse resolvido um problema pelo simples fato de ter reclamado dele. Você já resolveu um problema só reclamando? Por exemplo, veio a conta mais alta do telefone. Aquela sua filha adolescente que é uma bênção. Falou com aquele namorado que é mais bênção ainda. Por 2 horas. A conta veio enorme. Dobrou a conta do telefone da sua casa. Aí a hora que você viu, você reclamou. Aquele número foi sumindo. Ele foi desaparecendo. E aí você reclamou mais. E aí alguém ligou na sua casa e disse, olha, aqui é da companhia telefônica, você recebeu uma conta, mas olha, ela está zerada, você não precisa mais pagar. Já aconteceu com você isso? Comigo já, uma vez. Não, mentira. A reclamação só faz é tirar a paz, roubar a alegria, roubar a capacidade de raciocínio, sabedoria. Uma geração que murmura muito, é uma geração que não tem proatividade, que não se lança a resolver o problema. Shakespeare escreveu que o sábio não se põe para lamentar o problema criado, mas logo se põe alegremente na tarefa de reparar o dano causado. Esse é o sábio. O sábio não lamenta, o sábio corrige. O sábio não chora. O sábio vai atrás de melhorar aquela situação. Tristeza faz parte, mas murmuração não. Veja, são cuidados. Porque nesse mundo de Deus em que todos são bem-vindos, nem todos entendem o que é que Deus quer. E acabam vivendo as suas próprias vidas do seu próprio jeito, nesse universo da fé, que nunca toca o coração. Mecanicidade. Mas veja, quando você começa a ficar um pouco preocupado, vem o final do texto e com isso eu termino. Essas coisas são exemplo. Elas não devem nos apavorar, verso 11, mas devem nos advertir, ligar um sinal vermelho na nossa mente, ou pelo menos amarelo. A antena tem que ficar ligada. Essas coisas foram escritas para a gente aprender. Quem sente que está em pé, verso 12, cuide que não caia. O objetivo é você cuidar mais da própria vida, olhar mais por onde anda. Agora, se você está passando por uma luta, por uma prova, a tentação é grande na sua vida, você sente que está difícil seguir em frente, se por alguma razão você teme que isso tudo fique nos seus ombros e ao final das contas você não consiga corresponder à expectativa, o verso 13 chama você à confiança, porque no verso 13 Deus é fiel e Ele não permitirá que a sua prova seja maior do que o que você pode suportar. Não permitirá. Todas as vezes que a gente diz a minha luta é muito maior que o que eu posso suportar, a gente está mentindo. Não é. Porque se um dia a nossa luta for maior do que a nossa capacidade de suportar, Deus é mentiroso. E como o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Deus não mente. Ele não é filho de homem. Ele não é homem para que minta e nem filho de homem para que se arrependa. Deus é fiel. A sua luta não é maior do que você pode suportar. E se um dia ela se tornar tão grande que você não aguente, o Senhor abrirá uma porta de escape na sua vida. E você vai conseguir vencer aquela tribulação, aquela provação, aquela tentação. Quando você acha que vai resolver um problema, fazendo algo que você sabe que Deus não quer para a sua vida, você vai lá e ora e clama ao Senhor. E Ele sabe que você tem limite.
e Ele vai abrir uma porta de solução na sua vida. Então continue firme, não desista, não desanime. Assim eu não vou aguentar. Deus sabe. Deus não quer exigir você mais do que você é capaz de suportar. Deus quer provar na sua vida. Deus quer usar a sua vida para mostrar a esse mundo que Ele é fiel. Deus quer revelar a fidelidade dele na sua história. Então com a prova vem o escape. E aí você acha que não vai dar conta, que é maior. Meu Deus, eu estou fazendo tudo isso, será que eu estou fora? Não. Fiel é Deus, que já tem uma porta aberta para você, que já tem uma solução para você, que já tem uma alternativa para você. Nós precisamos confiar mais nele. Eu acho que grande parte das nossas dificuldades de fé estão relacionadas à ansiedade que a gente tem de cuidar da nossa própria vida. Eu não sei, em algum momento a gente acha que vai desmoronar se não tiver o controle todo nas mãos. É a esposa que acha que se ela não fizer aquilo que ela está fazendo, o lar dela desmorona. É o marido que acha que se não trabalhar o tanto que ele tem trabalhado, vai faltar para a família dele. E a gente vai vivendo de ansiedade em ansiedade e vai se afastando do Senhor. Porque aí no ápice da ansiedade a gente vende a alma, é ou não é? Foi o que aconteceu com Esaú. Esaú, no ápice do cansaço, disse para Jacó: Jacó, me dê esse prato de lentilha. Jacó, que era muito esperto, disse assim: eu te dou esse prato de lentilha se você me vender o seu direito de primogenitura. Sabe o que Esaú disse? De que me serve o direito de primogenitura se eu estou morrendo? É isso. De que serve a fé se a minha conta está estourada? De que me serve esses princípios se o meu casamento acabou? De que me serve fazer a vontade de Deus se meu filho está lá? Ou seja, a gente sente que vai perdendo o controle, a ansiedade vai crescendo, a gente começa a vender a alma. Vende o direito de primogenitura por um prato de lentilha. Mas quando a gente confia no Senhor, a gente espera pelo escape. Deus há de providenciar para mim uma saída. Eu não preciso vender a alma. Eu não preciso abrir mão dos meus valores. Eu não preciso cair em tentação. Eu não preciso seguir por esse caminho. Fiel é Deus, que junto com essa luta vai me dar uma salvação, uma vitória, uma bênção toda especial. Esse é o Deus em quem nós cremos, amém, irmãos? Esse é o Deus que a palavra nos ensina. É o Deus em quem nós podemos sempre confiar. Feche seus olhos por um instante, eu quero orar com você. Deus amado, Pai Celeste, nós louvamos o Teu nome nesta hora, porque o Senhor falou ao nosso coração. Cremos que a Tua palavra é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E ela chega ao fundo do nosso coração, discerne as intenções do nosso coração e traz cura para a nossa alma. Que esta palavra encontre lugar em nós, que as nossas vidas não sejam mais as mesmas, que comecemos a colocar em prática aquilo que temos aprendido de Ti, que o Teu Espírito nos ajude. A Tua palavra nos diz que o Teu Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, e nós precisamos do Teu Espírito para não tropeçarmos, e para quando tropeçarmos, levantarmos e seguirmos em frente, no poder do Teu amor. Aplica mesmo esta palavra ao nosso coração e dá-nos a graça de vivermos uma vida que glorifique o Teu nome. É a nossa oração, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém.